iniciar com a prece inicial, como sempre, a Casa Espírita e todos os trabalhos que a Leitura Espírita realiza. Então, vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos acalmar, deixar um pouquinho as coisas da rua, por fora, nos concentrar nesse momento e pedir a Deus que nós tenhamos uma boa noite, um bom aprendizado e que possamos sair daqui melhores do que adentramos. Que assim seja. Bom, meu nome é Eli, eu sou trabalhador aqui da casa, fiz COEM, faço ESD, então fica um convite também para aqueles que queiram adentrar os estudos da doutrina espírita. A casa está com as portas abertas. A palestra essa noite é Comprometa-se para não se comprometer. E é interessante porque comprometer tem mais de um sentido. Chega a ser até meio que uma contradição, assim. Porque a gente pode se comprometer de modo a estar dentro de alguma coisa, de um grupo, uma família, com os amigos. Nós podemos nos comprometer de modo de um compromisso com alguém, por exemplo, no casamento. É um compromisso, um comprometimento que você tem com outra pessoa. Pode haver um comprometimento de um prejuízo. Ou seja, eu me comprometo com alguém de modo a estar em débito com esse alguém. Ou com um grupo, ou com um banco. Fiquei de pagar uma conta, mas não paguei. Me comprometi. Vocês concordam? E posso também causar um dano a mim mesmo ou a outrem. Eu posso comprometer outra pessoa. Então, a palavra comprometer, ela tem mais um sentido, além do sentido de dever que geralmente a gente associa. E pensando nisso, e no doutrina espírita, nós temos o sentido da reencarnação, né? Temos os débitos. E por que comprometer-se? Comprometer-se com o quê? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Bom, se temos a reencarnação, temos mais de uma existência, mais de uma vida, e temos também nosso livre-arbítrio, ou seja, somos livres para atuar, agir do modo que queremos. Eu posso me comprometer de modo a estar em débito? Então, eu posso. Mas eu também posso, do outro modo, me comprometer para não contrair mais débitos. Ou não tê-los. Ou comprometer, ajudar a outros a sanar os seus débitos. Aquilo que a doutrina espírita, em boa parte, tenta fazer, com projetos sociais, com ajuda, com atendimento fraterno. Então, nós pensamos nessa possibilidade, as experiências, as várias existências, esse comprometimento. Como cristãos, nosso comprometimento é com Deus. Mas, primeiramente, é um comprometimento conosco. Porque aquele que não se compromete consigo, não consegue se comprometer com o outro. E quem dirá com a grandiosidade das obras de Deus? Temos uma pergunta, a pergunta dos Espíritos 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. E esse obstáculo é ao progresso moral, porque o intelectual ele sempre ocorre, de um modo ou de outro. Mas o moral ele determina um pouco de motivação, determinação nossa, querer nosso. Ele não é o que a gente aprende no dia a dia com outras pessoas, não é uma imposição. Ele requer que nós queiramos que isso aconteça. Então, ele requer que nós tenhamos um comprometimento para com a nossa moral. Então, nós temos que usar nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade, que nos é dada por Deus,
para que nós consigamos moralmente alcançarmos uma melhora. Tem uma passagem do livro A Vida Escreve, de Crônicas, Chico, e tem uma passagem que chama Merecimento. Vou fazer um resumo breve, porque eu tenho um pouquinho de tempo só. É uma passagem conhecida até. Tinha um senhor que estava muito revoltado com a casa espírita, porque nos seus trabalhos ele acabou perdendo o polegar, perdendo o dedo, uma falange do dedo. Ele estava bem revoltado, por anos, ficou assim. E um dia ele entrou numa casa, encontrando um amigo espiritual, ele perguntou, né, por conta de que perdeu esse dedo e tal. E disse que foi uma oportunidade, porque em outra existência ele havia torturado e amputado até algumas pessoas. Então foi amenizado isso. Mas isso também é um comprometimento. De certo modo, ele escolheu passar por essa dificuldade para sanar o débito. A gente não lembra dos nossos comprometimentos antes de reencarnar. Mas nós sabemos que temos débitos. Refletindo um pouco nessa própria existência nossa, quantas vezes nós não falhamos com alguém? Não falhamos com a nossa família, não falhamos com um amigo, com um emprego, e nós tentamos de alguma maneira ressarcir aquela pessoa. Tentamos retomar o contato, retomar aquela convivência, a confiança. Às vezes é difícil, não conseguimos, tentamos até esquecer. Mas não é algo simples, não é algo que retoma-se fácil. Então a gente se comprometeu de um modo pejorativo. Mas a gente ainda pode se comprometer a melhorar, a ter uma nova postura com essa pessoa, a ter uma nova postura com as outras pessoas, para que a gente não se comprometa do mesmo modo, com o mesmo débito. Todo mundo aqui, todos, temos uma vida exterior. Tudo bem. Mas o comprometimento que eu digo essa noite é o comprometimento interno. Aquele que permanece, aquele que fica, que são nossos valores morais. E a doutrina espírita, ela sempre nos retoma a reforma íntima, ao nosso melhoramento constante, para que um dia alcancemos a felicidade que nos é eterna. Que aqui já nos foi dito que não é desse plano, mas um dia será nossa. E pensando nisso, podemos começar assim pelo lado externo, com ações externas. Havia um amigo nosso, um amigo nosso, que me ensinou uma lição muito importante. Nosso querido Roberto, ele sempre dizia que você não precisa começar com tudo de uma vez, tentando todas as coisas e todas as formas. Você pode começar com um pouquinho. Então eu vou dar um exemplo que eu me lembro muito bem que ele deu, que em vários momentos, vocês não vão ter oportunidade de conhecer ele ainda, talvez no plano espiritual, muito engraçado, divertido. E ele disse que ele começou com um simples gesto de não pensar mal de ninguém. E fazia 6 meses que ele estava tentando não pensar mal de ninguém. E ele falhou, até que um dia ele viu que ele não estava pensando mal de ninguém. Tudo bem, mas isso ninguém vê. Como a gente vai comprovar que ele está falando mal de ninguém? Pensando mal de ninguém. Aí ele deu um passo a mais. Não falar mal de ninguém. Entenderam que é um negócio gradativo? Você pode começar com um simples gesto interno, que ninguém precisa saber, só você. E depois você exterioriza isso. Você vai levando isso para o outro, você vai fazendo aos pouquinhos os ajustes. Ninguém está te cobrando nada, Deus não te cobra nada, Deus não quer te punir por nada. Esse não é o objetivo da vida. A vida, o objetivo dela é educar.
As situações nos apresentam até situações difíceis, principalmente na ordem moral, pessoas que nos atingem de modo que nos fere por dentro, para que a gente aprenda. Aprenda o quê? A ter equilíbrio. A controlar a nós, não os outros. A termos uma postura conosco, que vai se exteriorizar para o mundo, de modo que o mundo se melhore. Mas isso começa de modo interno. Quando nós nos equilibramos, o mundo ao nosso redor se equilibra também. E como somos espíritas e cristãos, e a doutrina espírita nos ensina algumas coisas, eu não sei as outras religiões, mas sei que elas também ensinam, o que nós podemos fazer? Para fazer algumas atividades diárias. Uma oração diária. Por que não agradecer pela manhã? Na hora do almoço, aliás, se está comendo, tem um prato bom na mesa. Antes de dormir, evangelho no lar, reunir a família, reunir os amigos, se reunir com os amigos espirituais que sempre estão ao nosso redor. Por que não? Todas as casas espíritas incentivam o evangelho no lar. Ler. Todas as casas têm espíritos que nos mandam mensagens, livros, mensagens edificantes. Até estou com um livro aqui todo dia, Chico Xavier, mensagens diárias. Por que não ler uma? Principalmente naqueles momentos que nós estamos com raiva, ou muito tristes, ou desanimados, desmotivados com a vida. Por que não? E claro, por que não, assim como Santo Agostinho nos dizia e nos diz, revisarmos o nosso dia? Olharmos as nossas ações, olharmos o nosso dia a dia, o que aconteceu na nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite, quais foram as nossas atitudes perante o outro, perante nós, perante a vida. E sem esquecermos, porque nós somos um espírito habitando em um corpo, e esse corpo tem que ser cuidado. Então uma boa alimentação e exercícios físicos regulares também é preciso. Eu sei que alguns não querem ouvir isso, mas o corpo agradece, o espírito também. Então, ajudemos-nos, né? Nos comprometemos a nos ajudar, certo? No sentido de melhora mental, espiritual, mas física também. E pensando, como nesse próximo fim de semana tem finados, né? Sábado, finados. Então, nós somos espíritas. Alguns se simpatizam com o espiritismo, mas os espíritas estão convictos de que tem uma vida após a morte. E que nossos amigos espirituais, nossos familiares, continuam a existir, a pensar em nós. Então, por que nesse dia de finados não fazermos uma prece? Aqueles que se sentem à vontade de ir até o cemitério, vá. Não há mal nenhum nisso. Imagine que estamos numa data festiva, lembrando de bons amigos, havendo boas recordações. É um comprometimento com o outro, que não está mais em carne conosco, mas ainda pensa em nós, sente saudade, quer lembrar, quer estar junto. É um momento. Geralmente pensamos quando ocorre o desencarne de alguém. Aí lembramos aquela pessoa. Espero que lembrem de modo agradável, boas lembranças, lembranças felizes. Mas é um momento também para se meditar sobre as nossas vidas.
que o desencarne vai ocorrer e que nós todos aqui, inevitavelmente, iremos caminhar para o plano espiritual logo mais. Então, nessa noite de hoje, eu queria convidá-los a se comprometer com vocês, a se comprometer como cristãos para o bem, a paz, para a sua melhora. Bom, como de costume, eu agradeço os aplausos. Agora a gente abre para perguntas. Se eu puder ajudar em alguma coisa ou responder, estou à vontade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Adilson? Foi muito legal a sua apresentação, Eli, que você pegou num ponto que é muito interessante, do fato que nós temos que ter um compromisso com nós mesmos, né? A gente costuma pensar sempre nos compromissos exteriores e não nos nossos interiores, porque o maior compromisso que a gente tem que ter é com o nosso progresso e com a nossa evolução. E o progresso e a evolução, ele só ocorre quando a gente começa justamente a nos colocar em ação, em prática, o mandamento maior de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, quando a gente fala exatamente amar o próximo como a si mesmo, ou a si mesmo, ou seja, reflete em nós, é justamente quando a gente pensa que a gente tem que ter um compromisso com o nosso progresso, com a nossa evolução, e ele só ocorre quando a gente externa esse compromisso, leva ele além para o próximo, né? Então, eu acho que foi muito feliz essa sua escolha de trazer esse assunto, porque muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente pensa nos compromissos externos, mas não um compromisso conosco mesmo, de pensar em crescer e evoluir. Adilson, fico feliz pelas palavras. E era esse mesmo o objetivo. O objetivo é fazer as pessoas presentes, tanto os encarnados quanto os desencarnados, a refletirem sobre si. Porque é isso que a gente percebe no estudo da doutrina, que acarreta males para o espírito, acarreta males para as pessoas. Mesmo na encarnação presente, a gente vê que a falta de compromisso, de pensar em si, né, acarreta em vários problemas, várias ocasiões que nós deixamos que o outro pense por nós, ou que deixa a vida me levar, e quando vê, não tem mais retorno. Então, acho que esse comprometimento conosco, primeiramente, né, até mesmo de vir à casa espírita, ou outro evento religioso, ou mesmo quem não tem religião, ou nem confia, nem acredita em Deus, de procurar livros, conteúdos que expressem esse pensamento de evolução, de melhora constante, né? Então, acho que esse é o intuito. Eli, quando nos deparamos com a questão do nosso progresso, do nosso comprometimento, nós primeiramente estamos interessados no nosso próprio progresso como uma forma de nos melhorarmos e não nos comprometemos mais para que no futuro não tenhamos que justificar, né? Nós teremos que ressarcir aquilo que fizemos de ruim em nossos erros, né? Dentro desse contexto de nós termos que ainda quitar os nossos débitos adquiridos nas outras encarnações, somente a nossa melhora é o suficiente para ressarcirmos esses nossos erros, ou alguma outra coisa colabora para que a nossa fé e a nossa melhora ajude nessa quitação de débitos que temos com as nossas vidas passadas? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu acho que foi uma excelente pergunta, porque primeiramente temos que estar equilibrados, certo? Uma pessoa que está doente, felizmente não consegue ter muitas atividades, muitas ações.
Mas, se a gente tem um débito, esse débito é com alguém. Então, é uma oportunidade da gente fazer pelo outro aquilo que nós queiramos que façamos para conosco. E mesmo que esse outro não seja diretamente ressarcido, de modo indireto, você está se melhorando. Temos muitos trabalhos voluntários, temos muitas ações que nós podemos fazer na nossa família, no nosso trabalho, no convívio social. Que isso ajuda com que nós melhoremos e sanemos um pouco os nossos débitos. Porque, geralmente, o nosso egoísmo faz com que criemos esses débitos. E quando nós nos dispomos, nos comprometemos a auxiliar, a ajudar, a levar ao outro algo de bom, isso retorna para a gente. E isso dá uma sensação muito boa. Quem já levou um sorriso para alguém sabe que o retorno é maravilhoso em retribuição. Só que não está somente nesse sorriso. Isso também acarreta um bem para coisas que nós fizemos muito lá atrás. E que nós às vezes nem temos noção disso. Nem pensamos e nem lembramos disso. E pensando que nós somos espíritos imortais, é olharmos para nós, olharmos para o outro, olharmos para o todo. Um dia, quem sabe, chegaremos a um patamar de retornarmos a esse planeta, ou a outros, de modo em missão, de modo a alavancar toda uma sociedade. Esse é o objetivo, assim como Jesus o fez e outros também o fizeram. Pode perguntar, pessoal, mas se ficar com vergonha, não pode perguntar. Pode perguntar, Marcos. Esclarecimento. Também pensei da mesma maneira, para esclarecer, então não tem que perguntar aí. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Ninguém perguntar? Ô Eli, de que forma ou que mecanismos a gente pode utilizar para a gente estar resgatando os nossos débitos? É só a partir de pagar na mesma moeda aquilo que causamos ao próximo? Ou seja, se matamos alguém, devemos morrer? Ou existe algum outro mecanismo de resgate onde a gente possa estar resgatando esses débitos de maneira diferente, se não do olho por olho, dente por dente? A gente sempre imagina que o mal cometido vai retornar da mesma maneira para a gente, né? A gente tem essa ilusão, né? Primeiro, a gente acha que Deus é punitivo, que Ele vai punir, Ele é mau, tanto quanto nós. Como eu disse anteriormente, Deus não quer nosso mal e Ele não é desse modo. Nós somos assim. Mas nós temos que aprender. Como eu disse, Deus nos dá a oportunidade de nos educarmos. Então, respondendo para o Ricardo, certamente teremos oportunidades de sentir um pouco aquele mal que nós realizamos, aquele débito que nós causamos, para que nós tenhamos um pouco mais de empatia, para que nós sintamos um pouco o que o outro sentiu. Não é só dor física, não, principalmente as dores sentimentais. Hoje tem um termo muito utilizado, responsabilidade sentimental, né? As pessoas estão muito superficiais, muito líquidas. Então, as pessoas estão perdendo um pouco dessa responsabilidade. Acham que ninguém tem sentimento mais. E isso fere. Isso também traz débitos. Vivemos a vida doidado, não pensamos no outro, não pensamos em ninguém. O que vale é só nós. E às vezes as pessoas se ferem pelo caminho. Se apontassem para nós
Às vezes que nós fomos insensíveis, que nós fomos egoístas e utilizamos como coisas as outras pessoas, que rastro a gente deixaria para trás? É só a gente refletir um pouco. Então, além das dores físicas, que essas passam até mais rápido. Porque se pensarmos em um braço amputado, já não tem mais nervo, ele vai parar de se doer. Só que a dor do sentimento, ela se arrasta por anos, por uma vida, por muitas vidas. E esses são os débitos que ficam. Mas a misericórdia de Deus nos dá essa oportunidade de sofrermos esse mesmo ferimento, de sentirmos essa mesma dor, que nos faz martelar na cabeça, que nos faz perder o sono, que nos faz ficar dias, meses, para perdoar. Alguns não conseguem perdoar, mas conseguem esquecer. Aí vê a pessoa, volta tudo aquilo de novo. Não aprendeu ainda a perdoar. Mas já sentiu um pouquinho o que o outro sentiu. Já vai ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de jeitinho para com o outro. Sabe como é dolorido? Sabe como dói? Sabe que é difícil esquecer algumas coisas. E a oportunidade nos é dada, porque Deus é generoso. Então os débitos não precisa ser exatamente como aconteceu. Mas, como Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, vai ser do modo que nós sintamos aquilo que o outro sentiu, para que nós aprendamos. Não é punição, é aprendizado. E as oportunidades serão dadas tanto quanto for possível e necessárias, até que nós, como maus alunos que somos, aprendamos a lição. Que ferir o outro é nos ferir. Que maltratar o outro, desprezar o outro, é trazer isso para nossas vidas. Então, não sei se eu respondi a pergunta do Ricardo, mas Respondeu. é isso. Mais alguma pergunta ou colocação? Bom, então encerramos uma série de perguntas e questões. Agradeço novamente a oportunidade e a presença de todos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, os internautas também. E tem alguns recadinhos da casa, do nosso lar. Nós temos um atendimento fraterno, às terças e quintas, a partir das 7h30, com o Omar, para falar com a Abel. Teremos o bingo também, que ocorrerá dia 9/11, às 7h30. Será no salão de festa aqui no nosso lar. Estão todos convidados. Temos algumas cartelas. Essa aqui que eu estou tem um prêmio de R$100. Cada cartão é R$10. E pode se adquirir vindo aqui à Casa Espírita. E além de ter palestras, todos os cursos também que oferecem pela casa, também tem atividades para arrecadar fundos, para ajudar as atividades do lar e também da creche. E faço um convite também que às segundas-feiras o nosso lar tem alguns cursos. Evangelização infantil para as crianças, temos o COEM para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre mediunidade, desenvolvimento mediúnico, e também temos o ESD, que é o aprofundamento da doutrina, que é mais teórico e também é uma forma de formar formadores da doutrina espírita. Então, eu agradeço novamente a oportunidade e agora iremos para o trabalho de passe, né? E então eu encerro com mais uma prece. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui nessa casa, que tanto me acolheu em outros momentos, aos amigos espirituais que me ajudaram a expor, e a todos os amigos presentes que me ouviram, tanto presencialmente aqui na casa, como também em suas casas, ou que verão esse vídeo posteriormente. Que todos tenham uma excelente noite e uma
Excelente fim de semana.